Olá, pessoal! Seguindo aqui nos nossos estudos sobre financiamento imobiliário, nós falaremos agora sobre as possibilidades de linhas de crédito. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o Casa Verde Amarela, o programa Casa Verde Amarela, que nada mais é do que uma possibilidade, né, do que uma linha de crédito que está disponibilizado para as pessoas adquirirem o imóvel próprio. A partir dali, então, já esgotamos, né, a nossa discussão sobre o Casa Verde e Amarela, existem outras linhas. Então, as pessoas que não se encaixam, por exemplo, naquela faixa de renda, ou o imóvel não tem o teto, né, ultrapassa o teto, porque o Casa Verde e Amarela também tem ali uma limitação com relação ao valor do imóvel. Então, cada município terá uma regulamentação de até quanto o imóvel poderá ser financiado pelo programa Casa Verde e Amarela. Então, imaginando que o cliente de vocês receba mais de R$ 8.000 de renda por mês, ou que o imóvel que ele pretende adquirir esteja acima do teto, ali acima do limite que pode ser financiado pelo programa Casa Verde e Amarela. Então, e não obstante as inúmeras possibilidades de taxas mais reduzidas de juros, de concessão de benefícios, tais como ali o subsídio, existem outras linhas de crédito que podem ser disponibilizadas para que o cliente de vocês que não se enquadre, portanto, naqueles requisitos, por exemplo, ele pode ter um imóvel no nome dele, e aí ele tem um imóvel, ele não pode comprar outro imóvel? Pode sim, ele pode comprar a partir dessas próximas linhas de crédito que trataremos a seguir. Antes de começarmos a entrar aqui na discussão específica em cada uma dessas linhas de crédito, vamos pensar o que é, pessoal, concessão de crédito, né? O que é essa análise de crédito? O que é levado em consideração na hora de se conceder um crédito para uma pessoa ou não? Porque nós também vimos que o financiamento imobiliário nada mais é do que o empréstimo do valor para que aquele comprador compre um imóvel. É um empréstimo focado na aquisição de um imóvel. E esse empréstimo pode se dar a partir ali de N possibilidades, pelo programa Casa Verde e Amarela, pelo programa Procotista, pelo SBPE, enfim, por consórcio, existem várias possibilidades e é sobre essas possibilidades que nós trataremos. Para todas estas, portanto, e aí, né, aqui a introdução que nós faremos dessas linhas de crédito, sempre, aquele que concede o crédito, então o banco financiador, vai considerar algumas informações básicas daquele que pretende obter o crédito. Por exemplo, o perfil do comprador. O perfil do comprador é extremamente relevante para aquele que irá emprestar o valor ou não. Nós não estamos aqui, nessa nossa análise, tratando apenas de bancos oficiais, de Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Vocês podem considerar qualquer outro banco privado, gente. Quando que o banco vai emprestar dinheiro para o cliente ou não? Ele vai analisar qual a chance dele ter aquele dinheiro de volta, quais as garantias que aquele cliente oferece para ele que faz o banco acreditar que aquele dinheiro será devolvido em parcelas, né, pagas ali tempestivamente, pontualmente. Então, essa é a análise que aquele que concede o crédito fará do tomador ou não. E, gente, além disso, né, se ele quer de fato emprestar o dinheiro, é possível que o banco naquele momento não queira trabalhar linha de financiamento imobiliário. Ou, por mais que o cliente tenha uma renda boa, tenha um perfil de compra bom, um perfil aquisitivo interessante, às vezes é operação, ali é risco do negócio, às vezes ele não quer fazer aquele empréstimo, então não fará aquele financiamento. O que nós falaremos aqui são regras gerais, são regras que são normalmente consideradas por aquele que se propõe a fazer empréstimo, portanto ali os bancos, quando ele vai analisar o cliente ali, o tomador do empréstimo, e decidir para quem ele vai conceder ou não,
para quem ele vai conceder mais financiamento ou não. Quando vocês fazem a simulação, vocês olham ali, né? Ah, para esse cliente liberou mais financiamento, para esse cliente não liberou financiamento, para esse cliente liberou menos meses de financiamento. Por quê? E toda essa análise é feita, todos esses critérios objetivos são considerados para se identificar que, poxa, para aquele cliente eu posso liberar um financiamento maior porque eu tenho grandes chances de receber aquele valor de volta, né? Nenhuma instituição financeira trabalha emprestando dinheiro não querendo ter aquele retorno, né, do capital emprestado. Então, um dos critérios que é analisado, o primeiro deles ali é o perfil do cliente, como que o cliente se comporta. O cliente que busca, portanto, esse financiamento imobiliário, como ele se comporta no mercado. É importante que vocês considerem, né, e orientem o cliente de vocês que ele tem que ter um histórico no mercado, né? E aí a gente às vezes imagina, não, meu cliente ele recebe bem, né? É um juiz, ele recebe 40 e poucos mil reais por mês, paga tudo à vista. Poxa, mas veja que ele não tem um histórico, ele não deixa um rastro no mercado. Se ele paga tudo à vista, como eu sei a situação de parcelamento, de adimplemento de parcelas, né? Como que eu sei qual que é a próxima invenção que ele vai querer comprar no outro mês, se ele vai ter dinheiro no outro mês ou não. Então, tão interessante é aquele cliente que tem um histórico de mercado, quanto aquele cliente que tem um histórico no mercado pontual. Não adianta também o cliente ter uma série de financiamentos, ter vários cartões de crédito, ter contas em muitos bancos, mas ser uma pessoa que paga as contas atrasadas, né? Que deixa ali a fatura do cartão de crédito de qualquer jeito, muito alta, não tem controle de ganho, de gasto, de orçamento. Então, também não é interessante esse cliente. Quando a gente fala de perfil de cliente, nós estamos falando sobre isso, como que aquele cliente se comporta, né? É muito interessante, e aí vocês verão no dia a dia de vocês, às vezes ter aquele casal de clientes, imaginando aqui uma conta conjunta, onde cada um recebe ali um salário mínimo por mês. Aquela rendinha ali acumulada dos dois juntas ali, vai entrar ali no grupo 1, no grupo 2, mas são regrados, paga a conta de água certinha, conta de luz certinha, não tem muita parcela no cartão de crédito, não tem o financiamento, né, exorbitante ali de carro, não tem parcela alta de carro. Então, esse cliente com certeza vai ter uma liberação muito boa, vai ter uma liberação dentro daquilo que aquele grupo possibilitaria para aquela faixa de renda, vai ter a concessão do benefício. Por quê? Porque o perfil dele é um perfil conservador, é um perfil ali dentro, né, de uma margem. A gente sabe qual que é o risco que está envolvido ali. A instituição financeira tem uma certeza de que qual que é o tamanho do passo que aquele casal de clientes dará. Até onde eles vão? Olhando o quê? Olhando o histórico, olhando os últimos 6 meses, olhando os últimos 12 meses, olhando o comportamento daquele casal perante o mercado de consumo. Também é ruim, por exemplo, aquele cliente que tem uma renda alta, imaginando aqui um cliente encaixado ali, né, dentro do Casa Verde e Amarela no grupo 3. Um cliente que recebe ali R$ 7.500 por mês, ou R$ 8.000 por mês. Porque é um cliente que talvez imagine que ele consegue fazer um financiamento de carro de R$ 1.500 por mês. Mas imagina se esse cliente também tem uma pensão alimentícia no lerite dele. Então, mais 30% do salário dele é desconsiderado ali, é descontado, na verdade, ali, né, a título de alimentos. Então, aquela renda que parecia ser de 8, menos 1.500 do financiamento, menos 3 vezes 8, 24, né? 2.400 ali de alimentos. Veja, reduziu sensivelmente. Então, é uma renda que encaixa no grupo 3, é uma renda que vai ter a aplicação dos juros para o grupo 3, não vai ter concessão de benefícios, de subsídio, por exemplo, porque no grupo 3 não tem subsídio, mas se a gente imaginar a renda líquida desse cliente, o perfil desse cliente, seria uma renda de 3.000 e poucos reais por mês. Então, veja o quanto que vocês conseguem, conhecendo todos esses cenários e esses critérios, melhorarem o perfil do cliente de vocês, melhorarem o perfil aquisitivo do cliente de vocês, orientarem, aconselharem o cliente de vocês para eles voltarem, por exemplo, dali 4 meses, dali 5 meses, dali 6 meses, às vezes com pequenos ajustes, né, vocês conseguem ali que seja considerado, por exemplo, para esse cliente de 8, um valor mais alto do salário dele,
né? Então, ele vende o carro financiado, ele passa o financiamento, não sei, ele acerta o que ele tiver eventualmente de restrição. A pensão alimentícia, claro, ele não tem o que ser feito. Mas as outras dívidas é possível melhorar sensivelmente, porque para esse cliente o banco vai fazer a análise dele considerando uma renda de 3 e pouco por mês. Então, vai liberar pouco, não tem subsídio, os juros dele ainda vai ficar, né, um pouco mais alto. Então, essas análises que a gente tem que se habituar a fazer de perfil de consumo, de perfil aquisitivo. Segundo ponto ali, a renda do cliente. Aqui, análise totalmente objetiva. Olha no Olerite, vê quanto o cliente recebe e qual grupo que vai considerar. Por que a gente fez aqui uma ressalva sobre a renda do cliente? Lembrando que a gente tem que considerar a renda da unidade familiar. Então, sempre questiona o cliente se ele convive em união estável, se essa união estável é registrada, se ele tem uma escritura pública de união estável, se ele declara ali o outro, né, o parceiro, o cônjuge ali de união estável, como dependente no INSS, como dependente no convênio, porque esta vai ser a renda considerada. Então, não é possível, de novo, gente, um casal comprar separado imóvel. Ah, eu quero que considere só a renda do meu marido. Ah, não, meu marido tem restrição, então vou fazer a análise de crédito só no meu nome. Não é possível. A renda é sempre a renda daquela entidade familiar, daquela unidade familiar, ok? Outro ponto também é o valor do imóvel. E só com relação à renda, depois nós vamos também aprofundar como que é feita a análise no Olerite dessa renda dos clientes. Mas aí a gente vai falar no momento oportuno. Sobre o valor do imóvel. Então, o valor do imóvel também é um critério importantíssimo. De acordo com a linha de financiamento, a gente não consegue encaixar ali a concessão de um crédito imobiliário se o imóvel tem acima ou abaixo de determinado valor. Então, muitas linhas consideram. O Casa Verde e Amarela considera o valor, tem um teto. Acima daquele valor, não é possível financiar imóvel. A gente vai ver aqui para as próximas linhas se o valor do imóvel tem implicação ou não. E outras variantes que também nós vamos tratar, como, por exemplo, o score e o rating. Vamos lá, então? Primeira linha que a gente vai falar aqui é a linha, claro, lá do Sistema Financeiro da Habitação, o SFH. Então, sempre lembrando, gente, nós temos duas grandes possibilidades, dois grandes sistemas de financiamento. Um é o Sistema Financeiro da Habitação, é o SFH, Casa Verde e Amarela, tá aqui dentro, regulamentado pela Lei Federal, lá 4.380 de 64, é operado exclusivamente pelos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, é programa de governo, portanto, apenas os bancos federais podem trabalhar com essa linha de financiamento. Essa linha de financiamento tem escopo de garantir o quê? A aquisição de imóvel próprio, a aquisição do primeiro imóvel. Então, de novo, gente, Casa Verde e Amarela, é conceder às pessoas a possibilidade de terem um imóvel para morar. Não é o objetivo aqui, imóvel para investir, imóvel para investimento. Último ponto aqui do SFH é aqui a situação da inadimplência. Aquele que atrasa, aquele que não paga o seu financiamento, vai ali ser, né, punido de alguma forma pela rescisão contratual. Então, o contrato será rescindido pela inadimplência. Não pagou parcela, não fez acordo de parcelas atrasadas, não conseguiu se recuperar ali daquele cenário, o contrato será rescindido. E lembrem-se, né, gente, ele não conseguirá comprar outro imóvel por essa linha, porque nós já vimos, nós já estudamos que esse tipo de financiamento é para aquisição do primeiro imóvel. Então, se a pessoa já teve financiamento ativo e não conseguiu pagar, como nesse nosso exemplo aqui, ou se conseguiu pagar e revendeu o imóvel, enfim, não vai mais poder utilizar esta linha de financiamento. Além desta, nós temos ali a pró-cotista diretamente correlacionada ali à situação, à questão do FGTS. FGTS é a linha FGTS para aquisição de imóveis residenciais urbanos, tanto novos como usados, exclusivamente para trabalhador titular de conta vinculada ao FGTS. Vamos lá, então.
Pró-cotista, gente, para quem tem ou em algum momento teve vínculo com o FGTS, contribuiu, tem uma conta ali, foi cotista do programa FGTS. Então, para esta pessoa, nós temos ali a possibilidade de concessão de uma linha pró-cotista. Inclusive, também nós olhamos lá dentro dos grupos do Casa Verde e Amarela que esta questão do FGTS também impacta na redução de juros lá. Aquele que é ou foi cotista do FGTS tem um redutor de juros também naquele programa, né? Então, pró-cotista é para quem tem ali conta vinculada ou teve conta vinculada ao FGTS. Essa conta, pessoal, tem que ter ali, como que é feita essa análise de FGTS? É possível que esse trabalhador, esse que pretende ali adquirir o financiamento dele por esta linha pró-cotista, ele em algum momento da vida ele tenha trabalhado registrado, então ele teve ali uma conta vinculada com o FGTS. Pode ser que ele tenha trabalhado um mês, tem ali a conta, uma contribuição do FGTS, um recolhimento de FGTS de um mês, daí ele ficou um ano parado, foi fazer ele trabalhar autônomo, não tem nenhum recolhimento na FGTS nesse período. Mas ele voltou a trabalhar registrado em outro momento, ficou 6 meses registrado. Aí, de novo, foi para o mercado ali informal, sem vínculo com a FGTS. Aí volta para o FGTS. Enfim, gente, eu desenhei esse cenário para vocês porque o requisito para a utilização ali do FGTS é que essa pessoa tenha tido ali vínculo de no mínimo 3 anos com o FGTS. Porém, esse cálculo dos 3 anos ou 36 meses pode ser feito de acordo com essa contagem, não precisa ser contínuo, né? Não precisa ser sequencial. Então, vai considerar, inclusive essa contagem é feita em dias. Então, naquele primeiro mês que ele trabalhou, de repente ele trabalhou 28 dias, então vai contar 28 dias. Aí ele ficou um ano desempregado, ele não perde a qualidade de pró-cotista, porque depois ele volta a trabalhar empregado, né? Vai lá, conta mais esses 6 meses, mais esse 1 ano, em dias, né? Contagem de novo aqui feita em dias. Se essa soma corresponder a 36 meses, ainda que esporádica, ainda que não sequencial, ainda que há um tempo ele não trabalhe ali vinculado ao FGTS, mas já trabalhou em algum momento e deu essa soma de 36 meses, ele vai poder requerer aqui o financiamento nesta modalidade pró-cotista. Também nós temos ali a possibilidade da carta de crédito, fundo de garantia por tempo de serviço ali, do tempo de serviço, que é a CCFGTS, Carta de Crédito FGTS. É uma linha de financiamento, olha aqui a diferença desta linha para as outras que nós analisamos até então. Essa linha, ela possibilita que clientes que já tiveram adquirido, né, imóveis em seu nome, que elas ainda se utilizem desta carta de crédito para conseguirem ali comprar o segundo imóvel, o terceiro imóvel. Porém, tem um requisito aqui que a gente não pode deixar perder de vista. É importante que, apesar delas terem já comprado um imóvel no nome delas, no momento em que elas estão requerendo esse novo financiamento, aquele imóvel já não esteja mais no nome delas. Então, por exemplo, tinha ali no CadMut o nome daquele mutuário, mas foi quitado aquele financiamento. Na hora que for requerer o crédito, ele junta o quê? A matrícula atualizada daquele imóvel em nome de outra pessoa. Ou seja, o mutuário, esse pretenso ali, comprador, ele prova para a análise de crédito, ali para os analistas de crédito, que aquele imóvel não está mais no nome dele. Então, é uma possibilidade para quem já teve imóvel no nome, mas realizou a transferência daquele imóvel. Então, se o cliente de vocês já teve imóvel, a gente não vai utilizar Casa Verde e Amarela, não vai utilizar pró-cotista, vai utilizar Carta de Crédito FGTS, ok? Outra linha de crédito aqui é exatamente o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Se em todas essas linhas anteriores, a origem do recurso, então de onde veio o dinheiro que financia os imóveis, era o FGTS,
No SBPE, o dinheiro ele vem das cadernetas de poupança. A origem do recurso vem das poupanças existentes, do dinheiro que as pessoas deixam ali no banco e não usam. Então, os bancos utilizam, né, negociam ali, trabalham aquele dinheiro, por exemplo, oferecendo crédito imobiliário, realizando financiamentos imobiliários, tirando ali o dinheiro daquele recurso. Então, olha lá, fundos de poupança. O SBPE, pessoal, ele trabalha com juros um pouco mais alto do que as linhas que trabalham com origem de recurso de FGTS. Então, nós temos aqui mais riscos envolvidos, nesse negócio do que aqueles existentes no recurso de FGTS. Então, os juros aqui são mais altos. Muito simples a gente fazer essa análise. FGTS, nós podemos sacar o FGTS quando bem entendemos? Não. Então, o banco, ele empresta aquele dinheiro, ele faz financiamento imobiliário com aquele dinheiro, sabendo que aquele dinheiro vai estar lá por bastante tempo e que, em raras possibilidades, aquele valor vai ser sacado. Por isso que o banco, ele tem segurança para fazer aquele empréstimo, ele consegue trabalhar com juros menores, porque o risco envolvido é menor. Querem ver a diferença? No SBPE, que se baseia ali nos depósitos de poupança, hoje de manhã o dinheiro podia estar ali na poupança e o banco fez o empréstimo contando com aquele valor. Porém, à tarde, o titular daquela poupança vai lá e resolve sacar todo o dinheiro depositado na caderneta de poupança. Ele pode sacar, né? A poupança não tem hipótese restrita de saque como acontece no FGTS. Então, veja o risco da instituição. Ela emprestou o dinheiro contando com um valor que a qualquer momento pode não estar mais lá. Então, essa é a justificativa das instituições financeiras que fazem empréstimo pelo SBPE de cobrarem juros mais elevados, porque elas comprovam que o risco neste negócio é muito mais alto quando elas fazem do que aquele existente, né? De quando elas fazem empréstimo pelo FGTS. Gente, sobre consórcio, vamos falar sobre consórcio, não vamos confundir, hein? Consórcio não é linha de crédito, consórcio não é financiamento, consórcio é uma possibilidade de se adquirir ali um imóvel, plenamente possível, só que não segue as regras do financiamento, hein, gente? Consórcio, então, pode ou não ter limitação de valor de imóvel, pode ou não ter critérios específicos para análise ali das pessoas envolvidas, de crédito, de renda, enfim, ou não, pode ser que não haja. Mas o que é o consórcio? O consórcio é um grupo de pessoas que se reúnem para uma determinada finalidade específica. O consórcio não é, né, porque que não é um financiamento, que ele não vai ter ali uma regulamentação, muito pelo contrário. Tem a necessidade de que a administradora de consórcio tenha um registro, tenha uma autorização lá no Bacen. Então, ela precisa ser devidamente autorizada a operar no sistema de consórcios pelo Banco Central do Brasil. Então, precisa dessa autorização, tem toda ali a regulamentação, porém, não é financiamento, ok? Olá, não se submete à fiscalização do Bacen sem imposição de taxas e programas. Foi o que nós falamos, né? Se vai considerar renda, se vai considerar valor máximo do imóvel, se vai... Não interessa, né? Cada administradora de consórcio pode estipular as suas regras, submete à apreciação ali do Bacen, que vai autorizar ou não. Se autorizou, aquelas regras que vão fazer lei, né, que vão ser o parâmetro ali entre as partes envolvidas. Olha lá, seria o equivalente a uma administração do dinheiro de pessoas que têm um objetivo em comum, conseguir determinado valor e se comprometem a pagar mensalmente uma parte desse montante. E outra, né, pessoal, a diferença também do consórcio para o financiamento. O consórcio, a pessoa precisa esperar, né? Ela não pode receber ali o valor como acontece no financiamento, quando ela bem entende. No consórcio, ela precisa ser contemplada, ou então precisa ali realizar os lances. Então, é um projeto, na verdade, uma proposta diferente. Embora tenha também, possibilite também a aquisição de imóvel, não se confunde com financiamento por conta, né, desses diferenciais, inclusive com relação ao prazo, né, de aquisição ali da carta de crédito do consórcio.
Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui mais uma aula. Espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Consultem depois o material complementar e bons estudos.